Oi gente, tudo bom? Bom revê-los outra vez, como eu prometi, mais um dia meditando em Salmos número 1 e hoje no versículo 4. Diz assim: os ímpios não são assim, são porém como palha que o vento dispersa. Nessa frase, quando nós entendemos, no meio dessa dificuldade que estamos vivendo, parece que a impressão que temos que ele está falando exatamente do vírus, que é como palha que se espalha, né? Mas não é sobre isso que eu quero falar. Tudo bem que podemos até correlacionar com essa situação. Sabemos que a propagação desse vírus é exatamente assim. Ele se propaga porque existe um veículo transmissor que por onde ele passa, ele distribui esse vírus por aí. E nós estamos aqui falando exatamente sobre cada dia meditar num salmo, ou num versículo de um salmo. E pegamos o salmo de número 1 para estarmos meditando durante essa semana. E uma das coisas interessantes que ele coloca aqui é exatamente a ideia do ímpio. Eu falei nos outros dias a respeito dessa palavra ímpio, que a base dela vem do latim de pio, ou pia, que significa fé, que significa acreditar, aquele que crê, aquele que acredita. E a palavra, o prefixo in, nesse momento aqui que estamos estudando, ele tem um sentido negativo, ou seja, as pessoas incrédulas, que não acreditam. E quando você vai mais a fundo nessa palavra, se você entrar no Google e procurar significado da palavra ímpio, você vai encontrar coisas até mais pesadas. Por exemplo, ele significa desumano, desnaturado, insensível. É aquela pessoa que não tem piedade e que age cruelmente. Pois é, gente. Eu não quero falar desse cara aqui que age cruelmente. Eu quero falar que nós não somos assim. Que você, eu, nós não pensamos dessa forma. Então nós não agimos inconsequentemente. Nós não agimos dessa maneira inconsequente. É por isso que nós devemos pensar exatamente o que devemos fazer. Porque quando nós entendemos o processo evolutivo, principalmente dessa doença, desse vírus que se propaga facilmente na humanidade, você vê, outro dia mesmo, nós éramos um número muito pequeno no Brasil, um número muito pequeno aqui na América, quase insignificante, mas que de repente, entre 2, 3 dias, esse vírus se propagou e o número aumentou de uma forma tão avassaladora que está assustando o mundo inteiro. Então, gente, para que nós possamos entender, nós devemos escutar o que os governantes estão falando hoje. Muitos governos até mudaram de palavra, de raciocínio, de ideias, de argumentos, porque perceberam que não é brincadeira. É claro que como nossa era nunca viveu epidemias desse tipo, nessa proporção, nós, ou de repente no nosso país nunca passou por esse tipo, de situação, nós muitas vezes não valorizamos muito a palavra do outro. Principalmente daqueles que nos dão conselhos na internet, aqueles que nos dão conselhos nas redes sociais, no governo falando, muitas vezes parece que não chega muito bem aos nossos ouvidos. Com certeza, quando nós analisamos esse texto de Salmos 1, versículo 4, que diz: os ímpios não são assim, são porém como palha que o vento dispersa. Não é dessa forma, mas a ideia que nós temos é que esse vírus aí também é dispersado pelo vento, mas não é não, tá, gente? O vento pode até colaborar uma porcentagem pequena aí, mas tudo depende do contágio, do toque, de estar lado a lado com alguém. É por isso que os governos estão pedindo até que haja um afastamento de pelo menos de 2 até 3 metros de distância um do outro. Mas o que eu quero falar aqui desse texto vai muito mais além do que isso. Não está falando de uma enfermidade, não está falando de um vírus, está falando de nós como pessoas. Não que eu seja ímpio, você seja ímpio e estejamos sendo categorizados ou, como se diz, rotulados negativamente. Mas muitas vezes nós somos como essa palha. Mesmo sendo árvores, muitas vezes somos levados de um lado para o outro. Mas quando nós analisamos o salmista e o que ele diz aqui, nós vamos encontrar que a palha espalhada pelo vento mostra que ela não tem uma firmeza, que não tem uma estrutura, que ela não está enraizada. Afinal de contas, são folhas secas. Toda a palha, ou gárgulas ressequidos, tudo isso é representado pela palha.
já não está mais plantado, foi cortado, ele virou uma palha, que o vento sopra e vai de um lado para o outro. E o mais interessante, que em alguns textos sagrados fala que esse tipo de palha, ou esse tipo de galho que é cortado e lançado fora, só serve para ser queimado, para mais nada. Muitas vezes, nós vemos isso exatamente o que acontece nos dias de hoje na internet. Existem tantos argumentos, seja religioso, seja partidário, seja qual sentido for. Você liga na internet, o que mais encontramos são exatamente esses argumentos que contaminam. Argumentos infundáveis, que não tem nem ciência, nem psicologia, e muito menos a Bíblia para apoiar. Nós vemos aí que simplesmente se agarram naquilo que lhes convém e disseminam conceitos negativos e que realmente distraem facilmente por causa dessa queimada, ou seja, porque é uma palavra que vai rapidamente, cresce rapidamente na internet e que deixamos nos levar por elas. E olha só, essas palavras, esses pensamentos, esses argumentos nos levam para vários lugares. E às vezes lugares errados, pensamentos e conclusões totalmente erradas. Tanto de sentimentos, situações, decisões que precisamos tomar que são sérias. Eu estou aqui ministrando esse texto exatamente porque quando nós lemos ele, nós vamos descobrir que existem segredos importantes para o nosso crescimento emocional, desenvolvimento pessoal e com certeza um crescimento espiritual ainda maior. Não falo nem como pastor, nem como religioso, falo como pessoa que ao ler um texto descobre a grandeza de um pensamento que deveríamos tirar para meditar, sim. Como eu tenho falado que meditar é uma coisa boa, principalmente nesse momento que estamos trancados dentro de casa, porque vai nos ajudar exatamente a pensar, a refletir melhor sobre a vida, a pensar mais sobre a nossa família, a tentar reunir melhor os nossos conceitos, os bons conceitos, juntamente com a nossa casa. Ser como árvore plantada, como disse ontem, é ter as nossas raízes bem fincadas, é ter um bom fundamento, uma boa estrutura, ter nossa casa firmada, os nossos conceitos bem firmados, bem estruturados. Não levado por qualquer coisa que as pessoas falam, mas ter certeza, buscar a certeza. Isso vem através do conhecimento. A Bíblia mesmo fala, né? Jesus diz um dia, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E quando nós vemos esse texto, nós vamos entender exatamente essa grandeza, que devemos realmente estar firmados. Não como palha solta ao vento. Nós devemos estar conectados no tronco ou na raiz, bem firmes nele. Porque é exatamente assim que vamos conseguir ultrapassar os momentos difíceis. Principalmente agora, que a situação é caótica. Em muitos lugares as pessoas não têm a escolha de sair de casa. Estão proibidas de saírem de casa. Imagina você ter que ficar trancado na sua casa. Acostumados a sair todo dia, acostumados a trabalhar todos os dias, ter que sair é muito complicado. Mas quando nós buscamos a entender melhor que quando temos esse tempo para meditar, para compartilhar, para principalmente para dividir um com o outro, isso traz um crescimento muito grande. Nós vemos aqui que a Bíblia fala que nós não devemos ser como aquele que é levado por qualquer tipo de vento, que vai para um lado e vai para o outro, e não tem firmeza e razão nem certeza daquilo que quer. Manter-se firme, tanto emocionalmente falando como espiritualmente falando, neste momento, não é fácil. Imagina vocês que ficar dentro de casa trancada com 2, 3, 4 pessoas juntas, mesmo não podendo ficar tão próximos, mas está ali dentro. Imagina aguentar as pessoas dentro de casa o dia todo, 4, 5, 6 pessoas. O pior ainda se você ficar, comentei isso até, eu acho que foi ontem, ficar dentro de casa com as pessoas que a gente nem gosta tanto. E aí piorou. Mas graças a Deus a gente está com a família, não é verdade? E quando nós estamos convivendo juntos todos os dias, a mesma coisa, a mesma situação, as mesmas pessoas, isso causa estresse. Isso gera algum tipo de estresse. Sabe por quê? Porque passamos a ter um pouquinho mais de tempo para perceber coisas que antes não percebíamos. E porque temos mais tempo, então começamos a procurar coisas para encrencar com o outro. Já passou por isso alguma vez?
você passar o dia todo com o seu marido, com sua esposa, aí você passa a procurar os defeitos, as coisas que você não gosta. O pior não é isso. O pior é quando você está vivendo esse momento e você lembra das DRs que você não fez antes de tudo acontecer. E você acha que esse é o momento certo para colocar as DRs em dia. Gente, não faça isso. Eu vou falar por quê. Esse é o momento não de tirar satisfações, não é momento de colocar os pratos limpos, não é momento de fazer DRs. Esse é o momento de sentar junto e começar a estruturar uma vida melhor entre 2 ou 3 ou 4 pessoas, com todas as famílias. Então, nós vemos que o mais importante, quando ficamos em casa, e é o importante, tudo bem, hoje até postei um vídeo de um policial falando que eles não vão estar pegando no pé de ninguém, que as pessoas que podem aí estar trabalhando, que continuem fazendo seus trabalhos corriqueiros. Tudo bem que ele está preocupado sim em informar a situação, a população de algumas coisas positivas que podem serem feitas, mas eu quero colocar aqui a necessidade de resguardar a sua casa, de proteger a sua saúde, que é importante sim ficar em casa. E isso significa proteger o nosso corpo, mas também nós temos que aprender a proteger a nossa mente. Por quê? Já conhecemos vários livros escritos por aí que explicam que a nossa maior batalha acontece aqui na nossa mente. Os pensamentos mais terríveis e os melhores pensamentos começam aqui. Então imagina aqui, numa relação, no dia a dia, estar junto com as pessoas trancados dentro de 4 paredes, chega um momento que vem o estresse, chega um momento da ansiedade, chega um momento que você está querendo sair correndo daquele lugar. Essa é a hora de você respirar fundo, meditar um pouco, se tranquilizar e deixar que as coisas abaixem e não entre naquele ânimo alterado para tentar conversar com as pessoas. Não é fácil porque, passado um tempo, recluso dentro de casa, você começa a ficar num estresse à flor da pele. Mas é importante que nós possamos aprender uma coisa. Aproveite esse momento para se divertir com seus filhos, para fazer aquela brincadeira que você nunca mais fez, para fazer aquele jogo de mesa que você nunca mais fez com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu esposo, entende? Nem que seja escrever alguma coisa, montar alguma ideia. Essa hora de você planejar, eu disse ontem para você, antes de ontem também, e repito hoje, é a época de planejamento. Aproveite esse momento que você nunca teve para planejar alguma coisa. Agora é o momento certo para planejar o seu futuro, planejar o futuro da sua empresa, planejar os seus negócios, inclusive planejar aquilo que você sabe que está dando errado até agora e você quer que dê certo. Ah, minha empresa, não sei por que eu estou gastando tanto, entra dinheiro, mas eu não vejo. Esse é o momento de você refletir. Esse é o momento de você colocar as coisas no seu devido lugar. Coloca as contas na sua frente. Começa a procurar onde está o problema. Onde está indo o dinheiro, onde não devia estar indo. Onde está gastando mais. Planejamento. Começa a observar isso. Hoje não é aula de planejamento não, mas procura fazer isso para você ver que bom resultado você vai ter lá na frente. E é interessante falar sobre esse verso do Salmo 1, verso 4. Muitas vezes nós pensamos que nós não somos palha. Mas porque às vezes parece que somos lançados de um lado para o outro? Eu não sei que tipo de vento está soprando a sua vida. É claro que de repente não é só um ventinho qualquer, não é verdade? De repente não somos palhas, somos árvores, mas mesmo assim, frondosas, sofremos o impacto de ventos fortes que nos causam danos sérios. Como no último vendaval que teve aqui, né, no final do ano, aqui no Cape Cod, que saiu até o telhado das casas. Saiu o telhado de um hotel inteiro. Parecia uma folha de papel voando. As árvores frondosas foram retorcidas e lançadas longe. Muitas vezes parece que o que estamos vivendo em nossa casa parece esse tipo de ventania. Não é um simples vento, não é um simples sopro, mas é uma tempestade, é um furacão, é um tornado, um ciclone. A impressão que temos é que há momentos em nossas vidas que estamos vivendo esse tipo de situação. Porém, Deus nos convida a que Ele esteja no nosso barco. Isso me lembra o dia que Jesus estava junto com os seus discípulos. Eles tinham vivido uma das maiores experiências da multiplicação dos pães.
Eles estão lá voltando, atravessando a Galileia, e de repente um grande vento sopra de um lado e para o outro, o barco parece que vai afundar. Jesus está lá dormindo, tranquilo. Eles acordam Jesus e falam: Jesus, a gente vai morrer aqui. Quantas vezes passamos por isso? E numa outra situação, que de repente os discípulos de novo estavam no barco, o vento soprando, um vento contrário soprava no barco, e de repente ao longe eles veem uma assombração, porque no meio do desespero eles não conseguiram reconhecer Jesus, que era a salvação da vida deles. Em vez disso eles acharam que era um fantasma, era qualquer outra coisa. Quantas vezes no meio desse impacto do vendaval, dos problemas que sopram contra a nossa vida, que querem nos derrubar, que arrancam o nosso telhado, tiram o nosso chão, muitas vezes nesse momento parece que tudo está afundando e nós não conseguimos enxergar nenhuma solução e muito menos coisa boa. A impressão que temos é que Jesus não está conosco. A impressão que temos é que Jesus realmente está dormindo como estava ali no barco e que nós vamos acabar ali. Ou que Jesus está fora do barco e que aquele vulto que está se aproximando é uma assombração. Entretanto, Jesus mostra que Ele continua presente em nossas vidas. Essa impressão de que Jesus está dormindo e não vai fazer nada, isso é nosso conceito. Isso é o nosso desespero. Isso é a nossa ansiedade. Isso é a nossa vontade de que as coisas aconteçam para ontem, sendo que Jesus está trabalhando no nosso caráter, trabalhando na nossa paciência, para que a gente entenda e aprenda a esperar. Interessante que quarentena vem do número 40. E o número 40 na Bíblia tem uma explicação e tem um significado muito importante. Se nós entendemos que Jesus está nos testando, está trabalhando conosco, está estruturando a nossa vida e usando esse número 40 aí para solidificar a nossa paciência, trabalhar a nossa fé e nos colocar realmente mais fortalecidos, se nós entendermos isso, nós temos muita coisa boa para colher lá na frente. Por isso, eu quero terminar essa live convidando a vocês a manter-se firmes. Como eu estava falando ontem, e até caiu a conexão, a respeito da nossa vida emocional. A nossa vida emocional é exatamente baseada nisso. As intempéries querem nos derrubar. Os pensamentos mais terríveis muitas vezes vêm à nossa mente, principalmente porque estamos sem trabalho. Estamos dentro de casa. Muitas vezes não temos muita atividade o que fazer, a não ser limpar a casa, comer e dormir. Eu sei que muitas memes apareceram aí, mostrando os gordinhos aí depois da quarentena. Mas não é só isso, se fosse só ao lado de levar na brincadeira é fácil. Mas tem hora que nem levar na brincadeira conseguimos. Há momentos que nós não conseguimos nem pensar em algo engraçado no momento da crise. Entretanto, divertir é bom. Rir um pouco é bom. Orar também. Faça isso. Divirta com sua família. Aproveite o máximo que você puder. Porque depois dessa situação complicada, nós vamos ter que arregaçar as mangas e trabalhar muito. Então aproveita bastante. Esse é o momento. A Bíblia diz que há momento de tudo debaixo do sol. Há um momento de trabalhar, há um momento de descansar, há um momento de sorrir, há um momento de chorar. E esse é o tempo. Tempo de ficar dentro de casa. Tempo de estar planejando. Tempo de estar nos preparando. Porque um bom momento vai chegar. Muitos estão dizendo aí que isso tudo é o fim do mundo. Tudo indica. Tem muitas provas. Nós não podemos falar categoricamente quando. Mas que a Bíblia fala, e a história fala, e até os cientistas falam que um dia isso vai acontecer. Temos que estar pronto para isso também. Quem sabe não é o momento de você aproveitar esse tempo para meditar um pouco na Bíblia, pensar um pouco em Deus, pensar um pouco na sua família, pensar um pouco em tudo que você tem conquistado e até mesmo nas coisas que você tem perdido, para você começar a reverter a situação em seu favor. Porque tudo que Deus permite é para que nós cresçamos. E essa é a palavra de hoje. Você, eu, não somos como os ímpios, que são como palhas, que é soprado de um lado para o outro. Não. Nós estaremos firmados. E a Bíblia fala que Ele é a rocha da nossa salvação. E nós estamos firmados e edificados nessa rocha. Não na areia. Muito menos somos palhas sopradas por aí. Convido você a permanecer firme, a ficar firme, que nós vamos conseguir. Tenho certeza
que você, eu, todos nós juntos, em batalha, juntos, unidos, mesmo que distantes uns dos outros, vamos conseguir passar esse momento difícil. Tenho certeza que melhor do que ficar com o vírus é ficar em casa, aprendendo que Deus está do nosso lado e cuidando de cada um de nós. Um grande abraço, que Deus abençoe e muito obrigado por estar acompanhando as nossas meditações diárias. Amanhã tem mais.